As vindimas chegaram ao fim. Mas no campo, agora já sem uvas, o tempo não para. E em breve as vinhas preparam-se para iniciar um novo ciclo que atravessará todo o inverno. Começará a ganhar nova vida na primavera e no final do verão, com as vindimas, voltará novamente a dar frutos. Mas agora o tempo passou e as vindimas já lá vão. O campo começa a mudar de tons e as vinhas ganham outras cores, preparando a chegada do tempo frio. Estamos no outono, passados 15 dias do término da vindima. As plantas nesta altura, com a perda do fruto, começam a mudar o chip e neste momento, como podemos ver pela outonação que se vê nas folhas, ela está neste momento a armazenar reservas. Para isso, estamos a fazer o tratamento, uma aplicação de um adubo foliar para garantir que essas reservas se mantenham no tronco para capacitar depois a planta de, no próximo ciclo, voltar a arrebentar. Em Campo Maior, na Adega Maior, o final do verão é um período encarado como a continuidade de um ciclo, onde cada gesto e cada intervenção têm um propósito claro. Garantir que a vinha se renova e que o vinho que a próxima campanha irá produzir começa a ser cuidado desde cedo. Estamos precisamente na Herdade das Argamassas, em Campo Maior. A Herdade das Argamassas é uma das propriedades da Adega Maior. Foi uma das vinhas onde basicamente este projeto começou. Esta é a propriedade ou a herdade onde temos o maior número de hectares de vinha. Estamos a falar aqui, nesta em particular, 70 hectares. No total, a Adega Maior, neste momento, conta com cerca de 120 hectares de vinha. Terminámos a vindima, foi uma campanha bastante positiva aqui na Adega Maior. Creio que até em termos de qualidade e de quantidade, sendo que esta vinha, inclusivamente, está no segundo ano de conversão para modo de produção biológico. O que segue à vindima é, de facto, esse trabalho dentro da adega. Vamos começar a fazer a parte dos loteamentos, começar a separar, e os enólogos fazem, de facto, esse trabalho aqui para de produção. No campo, o movimento intenso das últimas semanas deu lugar a uma nova etapa, mais silenciosa, mas igualmente decisiva para o futuro da vinha. Os primeiros dias de outono são um momento para cuidar das entrelinhas e do solo, que é o guardião de grande parte do sucesso de uma vinha. No final do ciclo, nós costumamos fazer sempre uma análise foliar às plantas para percebermos qual foi a capacidade nutricional que as plantas tiveram com que acabaram o ciclo. E a partir dessa análise, fazemos depois uma aplicação de um adubo foliar ou de um bioestimulante, que é o caso que estamos a fazer agora, de um bioestimulante com micronutrientes, para capacitar então a planta de uma boa arrebentação no ano seguinte. A partir do momento que temos a sazão do terreno, também costumamos fazer o controle das ervas. Nós estamos em modo de produção biológico, portanto, herbicidas não existem, e uma forma prática que fazemos é através de uma ação mecânica com o intercepas. O intercepas tem uma ação mecânica sobre o terreno. O que vai fazer é que são uma faca que depois tem uma cabeça rotativa atrás e vai rapar a superfície do solo. A cabeça por trás vai desterroar a terra e vai manter a linha limpa das ervas. É importante para termos um controle sempre nesta área da linha, porque depois, durante a primavera, as ervas vão crescer e vão criar um microclima que é adverso às plantas e, portanto, é bom para o desenvolvimento dos fungos e nós queremos evitar isso. Outra forma de controle que também temos é a integração da pecuária. No nosso caso serão ovelhas, que mais 15 dias, 3 semanas, entrarão na vinha e terão um pastoreio controlado para ir rodando pela vinha fora e também adubando. O inverno já se instalou. O tempo frio despiu as vinhas das suas folhas de cor acobreado. No
momento em que tudo parece ter hibernado, o agricultor sabe que é o momento de fazer uma primeira poda na vinha para que ela ganhe vigor na primavera e volte a ser produtiva. Na Casa Relvas, esta operação é realizada com cuidado e respeito pela planta. Estamos no mês de fevereiro, é um mês de dormência das plantas, mas nós não estamos a dormir, não é? Nós estamos neste momento a cuidar delas, estamos a podá-las, a prepará-las para a produção deste ano, do próximo ano, e a prepará-las para a sua longevidade. E por isso fazemos aqui o trabalho de poda, temos algum trabalho de desinfecção pós-poda e já fizemos algum trabalho de correção de solos, de aplicação de matéria orgânica, aplicação de calcários onde é necessário. Apesar da vinha neste momento estar a descansar, nós não descansamos e temos bastantes pessoas a trabalhar neste momento na vinha. Carlos Soares observa as vinhas dormentes para identificar onde se pode podar. Nesta altura estamos a podar nas vinhas todas. Em cada talhão nós definimos uma carga que nós queremos que venha depois para a adega, uma determinada produção. E uma das coisas que nós podemos usar para definir isso é na poda a quantidade de olhos que deixamos, a quantidade de futuros cachos que vamos ter neste ano. A poda é uma operação que fazemos agora na dormência, em que definimos aquilo que vamos retirar, o que já deu fruto, vamos deixar aquilo que nós queremos deixar para que este ano dê uvas. E é uma operação que cada videira é uma videira diferente e cada poda é uma poda diferente e cada videira é um conjunto de decisões que nós temos de fazer depressa, o mais acertadas possível, para termos o que queremos depois durante o ano. Portanto, esta vinha está em goiô, deixamos um talão, deixamos uma vara, isto foi reconvertido de roiá e portanto o que nós fazemos é, vamos ao talão do ano passado, deixamos um talão para este ano com 2 olhos, cortamos o velho, deixamos em cima uma vara mais ou menos com 8 olhos e tudo o resto, a vara do ano passado que deu uva sai e o que está aqui de ladrões do ano passado sai também. Na primavera, as vinhas voltam a compor-se de novas folhas, verdes e vigorosas. Os primeiros frutos começam a nascer. Os trabalhos no campo nunca param e na herdade dos Grôs é agora o momento de proceder a uma segunda poda. Neste momento estamos no início do verão, a vinha fez a sua floração sensivelmente 2 semanas, estamos na fase agora de crescimento do cacho, do bago e nesta fase agora é uma fase muito importante de podermos fazer a seleção já daquilo que vai ser a fruta final que nós pretendemos, com o final da poda em verde e com a seleção também já da monda de cachos para termos a qualidade e o número de cachos que nós pretendemos para termos uma vinha equilibrada e também para preparar a própria crescimento da vinha, formação e poda do próximo ano. Nesta fase agora, que é uma fase também de algum crescimento da vinha, estamos já a ampará-la, estamos a colocá-la para pô-la toda na vertical para permitir a vindima no futuro e também os tratamentos e estamos também a fazer parte da poda em verde da segunda fase, em que já estamos a escolher algumas arrebentações que ficaram, que passaram na primeira passagem ou que arrebentaram novamente e também já fazer alguma seleção de cachos nas vinhas onde é necessário, nas plantas onde é necessário fazer já alguma seleção de cachos. A poda em verde consiste numa poda feita já na área vegetativa, já durante o ciclo vegetativo das plantas, e consiste numa seleção em retirar tudo o que são rebentações que estejam mal colocadas fora daquilo que nós pretendemos em termos de formação da planta e arrebentações também que não são produtivas e que estão a retirar força das varas que vão até os cachos, que nós pretendemos preservá-las e maximizá-las. O verão traz os dias de sol e de calor, que darão as condições necessárias para as uvas amadurecerem suavemente.
O ciclo da vinha encerra-se na vindima, o ponto alto do ano para todos aqueles que se dedicam à arte de fazer vinho. Em Estremoz, Joaquim Borralho já está em plena vindima. A minha vindima é toda mecânica. É tudo feito pelas máquinas e pronto, a vindima em si é irmos controlando as maturações e quando tiverem capaz, o equipamento com a máquina de vindimar, o Urbox, tudo em inox, pronto, tudo a funcionar e apanhando as uvas. Nesta região do Alentejo, os viticultores contam com o apoio dos técnicos da Adega de Borba, que acompanham agricultores e vinha ao longo de todo o ano. A vindima é o culminar de todo um ano de trabalho. Começámos as vindimas no dia 13 de agosto. Durante os próximos 2 meses vamos vindimar castas brancas e tintas, cerca de 80% das nossas vinhas são uvas tintas, 20% são uvas brancas. Temos várias castas que estão a ser vindimadas. Para que tudo corra bem, há de facto muito trabalho ao longo do ano. Portanto, existe todo um acompanhamento feito pela equipa técnica da Adega de Borba e também pela ATEVA, que é a Associação de Viticultores do Alentejo, que prestam serviço aos nossos viticultores e aos nossos associados no sentido de acompanhar as vinhas, quer a nível fenológico, quer a nível qualitativo e também a nível de pragas e doenças. Esse acompanhamento é feito com critério e extremamente rigoroso, no sentido de que quando chega à vindima, as uvas estão na máxima qualidade possível e de acordo com os critérios qualitativos que a Adega de Borba pretende. Falar de vinha no Alentejo é falar de sustentabilidade. A Comissão Vitivinícola Regional Alentejana desenvolveu o Programa de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo, que tem permitido tornar o Alentejo numa região sustentável na produção de uva e de vinho. O Programa de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo é uma iniciativa que foi lançada há 10 anos. Mais até em 2014 começou a ser pensado, em 2015 foi lançado e é uma estratégia que a região do Alentejo adotou, orientada para os produtores, sejam eles viticultores, portanto produtores de uva, ou vitivinicultores, processadores de uva e produtores de vinho, para olhar para todas as operações que estão ligadas a este setor e olhar para a otimização, olhar para a redução dos custos, a redução do uso de inputs, portanto matérias-primas, a redução dos impactos e dos consumos associados com essas mesmas atividades. E, portanto, de uma forma muito transversal, muito completa e muito holística, olhar para tudo, fazer um diagnóstico e, como indo ao médico, criar todo um conjunto de estratégias para reduzir os nossos impactos, os nossos custos e aumentar as nossas eficiências e os nossos valores. O Alentejo quer ser e já é a região mais sustentável a fazer vitivinicultura em Portugal. Eu arriscaria até dizer que a nível europeu, se não fomos os melhores, estamos claramente no top 3. E a nível mundial, reparem, o Alentejo é uma região com 0,3% da área de vinha do mundo, portanto, muito pequena, mas a nível mundial, eu arriscaria dizer que estamos no top 5 de regiões do mundo, a par de uma Austrália, que é um continente, do Chile, que é o país mais longo do mundo, ou da Califórnia, que é a nona economia do mundo. Nós estamos nesse clube. Portanto, os nossos objetivos são, de facto, a nível nacional, sermos o exemplo, sermos a referência. O nosso objetivo é que os nossos produtores consigam trabalhar da forma mais eficiente possível e mais resiliente possível num contexto de alterações climáticas. Portanto, este ano 2025 já tivemos 2 ondas de calor que foram o que os livros dizem que é o futuro, não o presente. Portanto, mais de 10 dias seguidos com temperaturas acima dos 40 graus e acima dos 28 graus à noite. Portanto, noites tropicais e ondas de calor contínuas, intensas, permanentes e longas. Portanto, isto é o que se diz que vai acontecer daqui a 20 anos, mas não, está a acontecer no Alentejo e, na realidade, em todo o país. E, portanto, nós queremos ajudar os produtores a conseguirem não ter um comprometimento na sua produção, na sua vindima, em contexto de onda de calor, ter todo um conjunto de estratégias. Por exemplo, o que vemos aqui, estes enrelvamentos, que já não são enrelvamento, já é um mulching, portanto uma camada protetora da superfície do solo, que vai permitir o quê? Vai permitir que o solo consiga conservar alguma temperatura, umidade e frescura, e que vai permitir que a planta consiga um bocadinho melhor sobreviver numa onda de calor, por exemplo. A Adega de Borba foi uma das primeiras entidades a aderir ao Programa de Sustentabilidade.
Aqui temos de facto um excelente exemplo daquilo que são umas vinhas sustentáveis dentro do âmbito do Programa de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo. Temos uma vinha com enrelvamento em todas as linhas, a gestão de solo é feita de maneira a beneficiar dessa forma de gestão que tem a ver com o incremento de matéria orgânica, com a preservação da água no solo, com o aumento microbiano dentro do complexo argilo-calcárico e xistoso que compõe este solo. A gestão de solo que é efetuada na região de Borba é propositada, é feita desta forma porque tem a ver com o incremento e com a procura de um equilíbrio entre solo e planta e que faz com que haja benefícios evidentes, tem a ver com parâmetros qualitativos e também com parâmetros da sustentabilidade. O facto de mantermos o enrelvamento em todas as linhas, estamos também a baixar a temperatura do solo, o que é extremamente importante no Alentejo, que temos temperaturas de 40 graus. Estamos também a preservar a água que está no solo, a evitar a sua evaporação e conservamos o solo, a água no solo, e tem também um papel extremamente importante para abrigar, por exemplo, auxiliares, portanto, insetos e outros organismos que vão funcionar como auxiliares contra pragas e doenças da própria vinha. Para além disso, é também uma forma de gerir o solo que nos facilita, por exemplo, a circulação de pessoas e máquinas. Essencialmente no inverno, quando chove muito, a sustentação do terreno está de facto assegurada pelo próprio enraizamento do enrelvamento. Outra das coisas que é muito importante no enrelvamento é o incremento de azoto, que as leguminosas, a consociação das leguminosas com as gramíneas, isto neste caso é enrelvamento natural, mas essa consociação existe e que faz com que haja uma fixação de azoto que depois a vinha vai utilizar para se alimentar e para se nutrir. Joaquim Borralho aderiu ao programa de sustentabilidade e considera que foi uma estratégia acertada para o seu negócio. Aderiu ao programa de sustentabilidade porque acho que é uma mais-valia para os solos, para as vinhas e para a rentabilidade também conta, porque as uvas só nos paga um pouco mais pela regra da sustentabilidade, que faz parte ou não fazer, recebe menos pelas uvas. A sustentabilidade estende-se à adega, onde um conjunto de ações tem contribuído para tornar a atividade mais amiga do ambiente. A sustentabilidade está presente em todo o processo, na vinha, na adega e tentamos que ela chegue ao nosso consumidor também. Na adega, nós preocupamos-nos desde que recebemos as uvas e durante todo o processo, durante toda a atividade, olhar para os recursos que utilizamos e olhar para os resíduos que produzimos e tentar, de uma forma disruptiva, minimizá-los do ponto de vista de gasto de recursos e otimizar também a reutilização e a reciclagem dos resíduos. Nomeadamente em reutilizar águas, por exemplo, que nós já fazíamos algumas recuperações na linha, recuperar as águas de enxaguamento para reutilização no nosso processo, mas olhar, por exemplo, para as águas das chuvas e reutilizá-las no nosso processo. Do ponto de vista da energia, com a preocupação do custo da própria energia, olhar e investir na energia solar, na implementação de painéis fotovoltaicos. Começámos na instalação onde estamos agora com as linhas de engarrafamento, mas que depois ampliámos para o novo edifício, o edifício mais recente da adega de vinificação e estágio de barricas, e olhar para o packaging, olhar para todos os materiais que nós utilizamos no processo, não descurando o marketing e a comercialização, mas otimizando as coisas, como reduzir pesos nas garrafas, reduzir tamanhos nas cápsulas, otimizar os rótulos, aumentar o número. E com estas melhorias, com estas otimizações, conseguimos melhorar e otimizar e aumentar o número de garrafas por palete, consequentemente com isso colocar mais garrafas no transporte e otimizar todo um ciclo de produção, ao fim e ao cabo.
As garrafas que nós utilizamos, todas elas e na sua maioria, são de vidro leve e temos uma parceria muito presente com os nossos fornecedores de garrafas, fornecedores nacionais de vidro, as maiores vidreiras, e o nosso objetivo é procurar sempre para cada modelo, dentro do seu design e da sua estrutura física, procurar sempre o mais leve possível e somos muito apologistas disso e nós temos garrafas de 300 gramas, no máximo até 410, 420 gramas nos nossos vinhos de maior consumo. Sempre e sem descurar a questão do design e a questão do marketing, que é muito importante, quer do ponto de vista das cadeias de comercialização, nomeadamente as cadeias de retalho, quer também do ponto de vista do consumidor. Ao longo de um ano, o ciclo da vinha cumpre a sua natureza. Da poda de inverno, que prepara a videira para o renascimento, ao desabrochar da primavera, terminando na maturação das uvas. Cada etapa é um momento único, onde a tradição e a técnica se cruzam. A magia que começa no campo continua na adega, onde se mantém o fio condutor: criar vinhos únicos. A nossa gama começa com um vinho de entrada que é o Caiado, muito alentejano, mas é um vinho mais leve, mais jovem, sem madeira. Depois temos o Adega Maior Reserva, em branco e tinto. Temos ainda também a gama de Izeres, que está mais focada no canal de retalho, também branco, tinto e rosé. Depois temos os nossos monocastas. Há 3 anos para cá temos uma vinha na Serra de São Mamede, que se avista daqui da adega. Essa vinha é uma vinha de altitude, por isso dos pontos mais altos da Serra de São Mamede, e por isso também fizemos 2 vinhos provenientes da Serra de São Mamede, que chamamos de altitude, uma brincadeira com uma palavra que o meu avô usava muito, atitude. E por fim, mas não apenas, temos o Paixão, que é o nosso topo de gama e que é um vinho bastante mais complexo, de caráter alentejano, mas que é um vinho que não fazemos todos os anos, só naqueles anos que realmente são excepcionais é que o produzimos. O Herdade São Miguel Reserva, em que a base é o Alicante 2003 da Herdade São Miguel. E os vinhos da Herdade São Miguel, apesar de serem só os xistos e que deveriam dar uma grande concentração, acabam por nos dar uma finura muito grande, uma concentração complexa, mas uma ligeira. E este é o Herdade São Miguel Reserva. O Herdade São Miguel Pé de Mãe, feito da trincadeira de 2001 da Herdade São Miguel. E aqui sim é um vinho muito ligeiro, mas com uma profundidade e uma complexidade muito grande. Vamos provar o P Adega de Borba, da colheita 2024. É um vinho que, no fundo, tem 3 variedades incluídas neste vinho. Acaba por ser 3 variedades de uva que são aquelas que nos representam melhor, mas acaba por ser o roupeiro, que é a casta mais tradicional do Alentejo, pelo menos nesta nossa zona de sul-região, se quisermos, de Borba, do DOC Alentejo. Temos o Antão Vaz também, que é uma casta que é muito parecida com o roupeiro, mas tem alguma diferenciação. E temos o Arinto, que há pouco já falámos, que é uma casta um pouco mais fresca. Este é um vinho normalmente gastronómico. Porquê? Porque é um vinho que ao aroma tem uma boa intensidade aromática, é um que cativa pelo aroma, tem um caráter frutado, o tal frutado maduro que é caracterizado principalmente pelo roupeiro Antão Vaz. Ao sabor, é um vinho macio, mas com frescura, equilibrado, que tem a fruta madura, e é um vinho que nós salivamos, falamos e temos vinho na boca. Por isso é um vinho gastronómico e é um vinho que tem volume, tem estrutura e mantém a frescura. Por isso isto é um vinho para o dia-a-dia, sem qualquer problema. Neste caso, um vinho tinto, o Adega Copo Borba, Adega de Borba Reserva, mais conhecido por Rato Cortiça.
A primeira edição é de 1964, já tem uns aninhos. É um vinho que normalmente acaba por ter como predominância 4 variedades de uva tinta, que são as principais do Alentejo de uma forma geral e há muitos anos também em Borba. Aragonês, Trincadeira, Castelão, Alicante Pexê. A percentagem de cada uma das variedades vai variando, lá está, depende do ano, mas esta é a base das castas. É um vinho que normalmente tem uma cor vermelha, uma vermelha viva. Estamos a falar da colheita de 2022, é um vinho com 14 graus de álcool, que acaba por ter, digamos, um aroma sempre de fruto maduro que cativa logo, imediatamente. A fruta madura, uma fruta silvestre, uma fruta fresca, uma ligeira especiaria, que é um vinho que estagia, uma parte em barrica, outra parte em tonel, por isso acaba por ir buscar aqui algumas descritores, como a pimenta preta, um bocadinho tostado, um bocadinho de fruta compota, que normalmente tem a ver com o estágio em madeira, depende do tipo de madeira. Aqui temos muito carvalho francês, pouco americano, um pouco de madeira de castanho, tipicamente um vinho do Alentejo, macio, suave, não um vinho doce, é um vinho macio e suave, não tem doçura. Depois tem a fruta madura, tem o tal equilíbrio pela frescura, pela acidez que está bem integrada com os taninos também macios, suaves, onde predomina o caráter afrutado, fruta madura, fruta fresca e que se prolonga em termos de sabor, que lá está, e aqui o estágio em madeira vai-lhe dar esta profundidade maior, onde vamos buscar outros descritores um pouquinho mais terciários. Normalmente nota-se um bocadinho da baunilha, um bocadinho da especiaria, um bocadinho da pimenta preta, um bocadinho de cacau, enfim, é uma complexidade bastante grande. Hoje vou apresentar-vos o Concreto Branco, que é um vinho feito essencialmente com a casta de arinto e que tem a característica de fermentar em depósitos de cimento. Por isso o nome Concreto Branco, um vinho de 2024 que fermentou em cubas de cimento. E apresentar-vos também o nosso Reserva, o Herdade dos Gros Tinto Reserva. É um vinho, um lote feito com 3 castas, Alicante Boucher com maior percentagem, Touriga Nacional com cerca de 30%, o Alicante com 50%, Touriga Nacional com 30% e 20% de tinta miúda. Alicante Boucher é uma casta muito estruturada, uma casta que nos dá sempre uma estrutura aos nossos vinhos bastante importante. Touriga Nacional também com muita estrutura, mas uma casta mais aromática, com aromas mais florais. E depois o tinta miúda, uma casta com uma acidez bastante importante para nós no Baixo Alentejo e que normalmente dá mais elegância aos vinhos, dá mais frescura aos vinhos. É um vinho que também estagiou em barrica, cerca de 12 meses em barrica, depois é feito o lote e é engarrafado. É um vinho com potencial de longevidade bastante grande e é um vinho que tem características de muita fruta vermelha, complexada com os aromas de tosta e alguns torrados provenientes da madeira, e é um vinho que acompanha bem pratos de carne vermelha, pratos de assados, por exemplo, pratos de caça também, alguns queijos. É um vinho bastante interessante que eu vos convido a provar aqui na Herdade dos Gros. À vossa.